Hoje nós estaremos começando uma nova série de pregações expositivas e desta vez na Epístola de Judas. A epístola é curta porque só tem um capítulo, mas no conteúdo ela parece ser bastante extensa. A Deus, estamos iniciando a pregação nessa pequena epístola, mas como tu sabes, o tanto que ela tem de pequena, tem de grande no seu conteúdo. E trechos dessa passagem são muito difíceis de entender, mas pela tua iluminação, pelo trabalho do Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender, me ajude a explicar, me ajude os irmãos a compreenderem e todos os que ouvirem possam ouvir e entender claramente o propósito do Espírito Santo ao inspirar Judas a escrever essa advertência por meio dessa epístola. Dá-nos sempre a tua graça, tua sabedoria, teu discernimento e teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje nós vamos falar apenas do pequeno trecho, pequeno no tamanho, grande no conteúdo, mais uma vez, do versículo 1 e o versículo 2, que é chamado na literatura de prefácio e saudação. E aqui diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então, quero trabalhar esse pequeno trecho com vocês hoje, dizer para vocês que o tema geral da epístola é os falsos mestres e suas ameaças à fé cristã. Os falsos mestres e suas ameaças à fé cristã. No primeiro século, houve muitas ameaças dos falsos mestres. Pedro, Paulo, Tiago, todos comentaram ou fizeram alguma advertência a respeito das ameaças dos falsos mestres do primeiro século. E essas ameaças dos falsos mestres no primeiro século foi crescendo juntamente com a igreja, muitas vezes até proporcional à igreja. Os falsos mestres pode ser comparado com o plantio do trigo e do joio que Jesus contou a história, lembra? Da história do trigo e do joio. Então os falsos mestres, o trigo nasceu junto, o joio nasceu junto com o trigo, crescia junto com o trigo e lá no texto não fala, mas muito provavelmente acompanhou o crescimento do trigo. Então desde o primeiro século houve um crescimento paralelo da falsa doutrina, enquanto outros são, porque é assim, Satanás, o propósito de Satanás é frustrar os planos de Deus. E desde que ele caiu da sua santidade, o trabalho dele tem sido derrubar o projeto de Deus, frustrar o plano de Deus. E então, quando Jesus, por exemplo, eu já fiz uma pregação aqui há muitos anos, que nós trabalhando a história do nascimento, da vinda do Messias, e verificamos na época que desde Gênesis até o dia da morte de Cristo, Satanás ainda estava impedindo que Cristo morresse na cruz. Foi uma luta, Se fizermos um estudo disso, veremos que Satanás tentou frustrar o plano da redenção de Deus, porque antes da fundação do mundo, antes de criar o mundo, Deus planejou
salvar os pecadores, muitos pecadores, não todos, mas muitos pecadores. E ao perguntar quem viria ao mundo para morrer por esses pecadores, Jesus foi voluntário e disse: eis-me aqui, né? Está lá no Salmo 40, quem quiser ler vai ler o Salmo 40, e está em Apocalipse, às vezes eu confundo, é 7:10 ou é 10:7, né? Depois você vê lá, né? Jesus foi voluntário e disse: eis-me aqui, né? Aliás, no seu ministério, durante todo o seu ministério, Jesus nunca sabe dizer, né? Por exemplo, quando ele estava lá esperando, conversando com a mulher samaritana, enquanto os discípulos foram buscar comida, né? Os discípulos insistiam com ele para comer. Ele disse: não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, né? E Satanás, então, paralelamente com esse projeto da redenção, de salvar os eleitos, de perdoar os pecados dos inscritos no livro da vida, porque a aliança de Deus é salvar somente os que estão inscritos no livro da vida, né? Qualquer pessoa que crê diferente, que crê que Jesus veio salvar o mundo inteiro, ele pode até ser um crente verdadeiro e não ser um falso mestre, mas bem que está contribuindo, né? com os falsos mestres, embora ele não seja um falso mestre. Esses que acreditam que Cristo morreu pelo mundo inteiro, por toda a humanidade, eles são irmãos que são incautos, são inexperientes na doutrina. Ele não buscou discernimento para entender a Escritura. Nem é falta de inteligência, nem é falta de preparo acadêmico, né? Porque está na Bíblia que a sabedoria do homem é loucura para Deus. É importante o preparo acadêmico, mas é importante que o servo de Deus escolhido para pregar a mensagem da palavra de Deus não seja arrogante, não seja autossuficiente, mas busque em Deus o discernimento para poder explicar com honestidade a pregação, a palavra de Deus para o seu povo. Porque é assim, como nós lemos lá em Timóteo, Paulo dizendo: porque você deve pregar e ensinar direitinho, porque se você fazer isso, você vai salvar a ti mesmo e ao teu povo, né? Então, porque o chamado para pregar, meus irmãos, é um chamado muito perigoso. Por quê? Porque vai que o pregador interprete errado a Escritura e começa a ensinar errado. O povo vai tudo atrás dele. Aí acontece o que Jesus dizia dos fariseus: cego guia de cego, e todos caem no mesmo buraco, né? Então a responsabilidade de pregar não é uma responsabilidade fácil, né? E Tiago adverte: cuidado, ninguém seja mestre, porque tem muito mais responsabilidade e receberá muito juízo, né? Você sabe que Deus pode pesar a mão sobre mim se eu ensinar a vocês equivocadamente, ou de propósito, como um falso mestre, que o falso mestre ensina de propósito, ou ingenuamente, como um preguiçoso que não pesquisa, que não ora, e um autossuficiente, arrogante, que acha que só porque ele fez faculdade de teologia, ele sabe tudo, então não precisa buscar a sabedoria lá do alto, né? E confia na sabedoria que ele obteve na academia, né? Aí ele recebe muito mais, o pregador, o mestre da palavra, o professor da palavra de Deus, receberá muito mais julgamento, muito mais juízo e severo castigo do que qualquer um irmão que errar. Vocês até podem errar, né? E ensinar errado a Escritura, né? Ensinar, não, se você ensinar, você já entrou no mesmo barco do pastor, né? Que está lá escrito, Jesus disse: todo aquele que lê essa lei aqui e ensinar errado, vai ser julgado. Está lá em Mateus, né? Então, qualquer um, inclusive vocês que
se você pode até entender errado, mas se você entender errado e ficou para você mesmo, está mais ou menos. Mas se você espalhou, né, ensinou, aí você vai ser você vai estar debaixo da condenação, né? Porque o livro de Apocalipse encerra dizendo que ninguém pode acrescentar e nem retirar nada da palavra de Deus. E quando nós interpretamos errado a Bíblia, nós estamos ou tirando ou acrescentando. Concorda comigo? Então pregar é muito perigoso, né? Um pregador atual, moderno, acho que o nome dele é Paul Walsh, ele diz que pregar é muito perigoso, né? Mas eu não sei porquê, ele não explicou por que pregar é muito perigoso, mas ao meu ver, pregar é muito perigoso por esse ângulo, de você cair na armadilha da sua natureza pecaminosa, entender errado a Bíblia e passar para frente o que você aprendeu errado, né? É a mesma coisa de você aprender a matemática errado e passar para frente, que 2 mais 2 são 3, né? Aí, todo mundo que teve contato com alguém, que teve contato com você, isso aqui é igual ao coronavírus. Se alguém tiver contato com quem teve contato, e assim por diante, ele pode estar infectado. A falsa doutrina, né, o erro doutrinário é assim também, né? E espalha muito mais velozmente do que o coronavírus, sabia? Principalmente porque ainda não existe um antídoto contra a falsa doutrina. Não existe, não. É uma luta. Nós vamos lutar contra a falsa doutrina até a morte, até a volta de Jesus. Os próprios discípulos, os próprios trabalhadores da fazenda, chegou no dono da fazenda e disse: Senhor, o senhor plantou trigo, mandou a gente plantar trigo, nós plantamos, só que cresceu lá o joio junto. O senhor quer que a gente vá lá tirar o trigo, tirar o joio? Né? Aí o senhor fazendeiro disse: não, deixa crescer, porque corre o risco de você tirar o trigo junto com o joio. O que significa isso? Judas mesmo falou aqui, é ter compaixão das pessoas que estão sendo seduzidas pelos erros, né? Tem muitas pessoas que estão na igreja adventista enganadas, não é só adventista, né? Eu vou falar dos ateus também. Ateu hoje em dia é uma religião. Eles falam contra a religião, mas o ateísmo virou uma religião, e a religião atualmente mais ativa na evangelização. Os ateus hoje viraram pregadores, né? Eles andam pelas universidades, escrevem livros, eles tentam convencer as pessoas que Deus não existe, né? E que religião é a partir de um filósofo tolo chamado Karl Marx. Tolo na sabedoria, muito inteligente no intelecto, isso ninguém nega, né? Nos pensamentos ele era muito inteligente, mas os pensamentos guiados por Satanás se dão em falsa doutrina. Então, esse filósofo chamado Karl Marx disse que religião é o ópio do povo, né? Ópio é entorpecente, é droga. Então, as pessoas que querem zombar de Karl Marx, ele está falando isso porque ele era viciado em droga. Não é exatamente isso, mas é para zombar dele. Por isso que eu tirei essa figurinha. Essa figurinha aqui é familiar a vocês ou não? Quem já viu essa figurinha? Já viu, Jânio? Já viu, Lucas? Já viu, Natan? Essa figurinha? Representa quem? Isso, mas o que Michelangelo tinha em mente representar? Os pensadores, os filósofos, né? Aí eu escrevi aqui, ó, já que deixaram em branco essa parte, eu escrevi: pensar por si mesmo não protege ninguém do erro, né? Aí eu coloquei embaixo: tinha que ter uma Bíblia, né? Porque se esse pensador não ficasse com a mão no queixo pensando, ele podia até ficar com a mão no queixo pensando, mas tivesse uma Bíblia na sua frente, né? Você pode pôr a mão no queixo como esse filósofo e começar a pensar.
mas tem que ter uma Bíblia na frente dele. Tá certo? Então, o tema de Judas é acerca dos falsos mestres e suas ameaças contra a fé cristã. Tá certo? Bom, a mensagem desse pequeno trecho é a seguinte, né? Qual você acha que é? Que mensagem essa pequena passagem de 2 versículos transmite para nós nessa noite? A mensagem é: você deve se apoiar nas virtudes divinas transmitidas pela graça a todos os crentes, para deste modo estar protegido contra os falsos mestres, contra a falsa doutrina. Tá certo? Esses 2 versículos aqui têm essa mensagem, né? O propósito desses 2 versículos introdutórios aqui é Judas, inspirado pelo Espírito Santo, está falando qual é o principal método para você se proteger dos falsos mestres. Essa é a mensagem. Então a mensagem é: se proteja dos falsos mestres, mas apoiando-se nas virtudes divinas que lhe foi no dia da sua conversão, no dia que você se converteu a Cristo e passou a ter certeza da vida eterna, passou a ter certeza da sua salvação. Naquele dia, por meio do Espírito Santo, a graça de Deus invadiu todo o seu ser e transmitiu virtudes maravilhosas, virtudes poderosas, virtudes que pode sim, se você estiver apoiado nessas virtudes, você vencerá as falsas doutrinas e os falsos mestres, né? Essa mensagem é a fonte de segurança dos crentes contra o erro doutrinário disseminado pelos falsos mestres. Esta é a primeira advertência de Judas. Então, a primeira advertência de Judas aqui, traduzindo para a nossa língua aqui, seria: se proteja, apropriando-se das virtudes divinas. Tá certo? Então, a partir desta passagem, né, Judas capítulo 1, só tem um capítulo, Judas 1 e 2, né, vamos aprender aqui o segredo que protege o ministro de Cristo. Sabe quem é a primeira pessoa que deve se proteger contra o erro, contra o falso mestre, contra a falsa doutrina? Adivinha? O pastor, o pregador. Ele mesmo tem que estar vacinado, porque se o pastor não tiver vacinado, ele cai nas armadilhas dos falsos mestres, dos falsos profetas. Ele traz o vírus, agora está na moda vírus, né? Ele traz o vírus para a sua igreja e contamina os irmãos. Irmãos, eu conheço, vocês já ouviram, eu conheço muitas igrejas que se dividiram assim. O pastor foi lá de um congresso, foi lá de uma conferência, ou tinha um amigo, um parente, né, ou fez uma visita a uma dessas igrejas, e fascinou pelo progresso, fascinou pela onda de milagres e pela onda de poder de Deus, né? E eles foram contaminados, trouxeram para aí. Já vi muitos pastores dividir igreja e levar a sua igreja para a falsa doutrina. Vocês já viram também ou não? Vocês que são mais velhos? Já viu, gente? Eu já vi, aqui em Uberlândia aconteceu isso, né? Igrejas batistas regulares têm sido levados para o pentecostalismo. Pentecostalismo é falsa doutrina, é doutrina falsa, certo? Eu não digo que os membros pentecostais são incrédulos, mas se são crentes, estão enganados, ingênuos, seguindo e colaborando com o reino de Satanás, ensinando o pentecostalismo, né? Antes era pentecostalismo, agora veio uma outra onda chamada neopentecostalismo.
Então, o pentecostalismo foi progredindo como uma célula, se multiplicando e virou hoje, hoje existe neopentecostal, e os próprios pentecostais antigos, eles hoje são uma mistura de pentecostal com neopentecostal. Nas pregações sobre as seitas, sobre as heresias e sobre o falso profeta, eu vou ajudar vocês a entender qual é a diferença entre pentecostal e neopentecostal, tá bom? Por enquanto, tem paciência e aguarda. Então, aqui, a primeira coisa é o segredo que protege o ministro de Cristo. Quer dizer, o mesmo segredo que protegeu Judas. Judas tratou de se proteger, ou melhor, Deus protegeu Judas, porque ele disse: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E aqui eu vou dizer o que mais protege um ministro do Evangelho, o que mais protege um pregador da palavra de Deus, para ele seguir em frente fielmente pregando a palavra de Deus. Sabe qual é a chave? Adivinha? Vocês que não são os adivinhões de meia tigela, não estão adivinhando nada hoje. Humildade. Muitos pregadores caíram na armadilha da falsa doutrina e no ensino dos falsos mestres, se fascinaram pela falsa doutrina, pelo aparente sucesso da falsa doutrina, porque eles eram arrogantes. Então todo pregador tem que se guardar da arrogância, né? Eu vou confessar para vocês, todo dia eu oro: Senhor, guarda-me da vaidade. Vaidade não é as mulheres, antigamente a gente conhecia como vaidade aquelas mulheres que gostavam de se arrumar, se pentear, se enfeitar, se maquiar. Vaidade vai muito além disso. Vaidade é principalmente quando a pessoa é bem preparada, né? Ou quando ela é bem preparada academicamente, ela corre o risco de cair na vaidade. Ou então, se ele é músico é uma presa fácil da falsa doutrina. Pode ver que a maioria das divisões de igrejas para o falso ensino, para a falsa doutrina, começou com música, né? No final, na metade para o final do século XX, surgiu nas igrejas um tal de ministro de música. Esses ministros de música só causaram problemas nas igrejas dos Estados Unidos, depois vieram aqui para o Brasil, né? E dividiram igrejas, né? Eu li um livro de um testemunho escrito por um ex-ministro de música. Ele relata isso. Ele é que relata isso, né? O livro é da editora Fiel, testemunho de um ex-ministro de música. Eu esqueci o título do livro. Então, são três razões. Ou então ele está sendo muito bem sucedido neste mundo, né? A igreja está saindo membros pela janela tão cheia, né? Ele recebe aplausos das pessoas, porque se ele for carismático, né? Se ele for carismático, tem dois sentidos, né? Tem o sentido pentecostal e neopentecostal, e o sentido de ter o dom da palavra, né? O dom de convencimento. O carismático, quando ele abre a boca, todo mundo cai aos seus pés. E aí corre o perigo dele desenvolver a tal da vaidade. E com a vaidade vem o orgulho, com o orgulho vem a arrogância, com a arrogância vem a autossuficiência, e aí o Satanás dá-lhe uma rasteira e o derruba de vez. Então, por isso que Judas estava armado com a humildade. Onde está a humildade de Judas? Primeiro, eu não creio como alguns que dizem que esse Tiago era um apóstolo, um dos apóstolos de Jesus.
Então Judas era um dos apóstolos que era irmão de Tiago. Não, lá na lista dos apóstolos, sim, tem Judas, vários Judas, inclusive o Judas que traiu Jesus, né? Mas esse Judas aqui, ele era um dos irmãos homens de Jesus, filho de Maria, certo? E é interessante que se ele fosse um mestre, um professor da Bíblia vaidoso, ele dizia: Judas, irmão de Jesus e também de Tiago. Mas ele era irmão de Jesus, mas não disse, né? Principalmente outra coisa de vaidade é quando você começa a dizer quem você é, o que você tem, né? Como aquele juiz que foi abordado pelo guarda para colocar máscara. Ele disse: sabe com quem você está falando? Juiz é desembargador, né? Eu sou a segunda pessoa de João Ninguém. Essa mania de grandeza, essa mania de autoritarismo. Meus irmãos, Deus pode nos dar o que Ele nos der, e nós continuaremos a ser nada, verme, e dos menores, do menor verme, que pode ser visto, que nem microscópio eletrônico consegue ver, como o verme do coronavírus. Se pensar bem, nós somos piores do que esse verme do coronavírus. E por que ser arrogante pelas bênçãos que Deus lhe deu? Se Deus lhe deu o privilégio de fazer uma faculdade, Lucas, glórias a Ele, louvado seja o Senhor, mas isso não muda o seu caráter, sua personalidade, e não faz melhor do que os seus irmãos vizinhos que não teve a mesma oportunidade, certo? Mas o que nós vemos por aí é arrogância, vaidade e tentar impressionar as pessoas pelo que você tem, pelos estudos que você tem, pela família que você tem. Então, o segredo que protege o ministro de Cristo contra a falsa doutrina é humildade. E humildade gera dependência de Deus, né? Humildade gera clamor. Senhor, como Davi. Quem era Davi? Davi era um rei, quando ele disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Porque por mais que Davi era rei, investido de toda a autoridade, coberto de todo o conforto do palácio, querido por toda Israel, um rei amado, ele se considerava um pobre e necessitado, porque é isso que todo ser humano é, independente do que ele tenha ou do que ele recebeu de Deus. Amém? Então, primeiro a primeira mensagem é para mim. Eu devo me proteger, lutar contra a tentação da vaidade, da arrogância. E o que é arrogância? O que é orgulho? Orgulho é achar que você é autossuficiente, não precisa de ninguém. Então, o orgulhoso não aceita conselho, não aceita correção, não aceita o bom ensino, ele está sempre na defensiva, ele sabe tudo, não sabe nada, muitas vezes nem sabe nada, mas acha que sabe tudo e não aceita correção, e numa conversa ele quer ganhar a discussão, sabia? O arrogante quer ganhar a discussão em todas as conversas, né? Então, o segredo da proteção do ministro é a humildade. Ele diz: eu sou servo de Jesus Cristo, porque é isso que nós somos. E você sabia que eu muitas vezes tenho medo até de dizer que eu sou servo de Jesus Cristo? Porque essa palavra servo de Jesus Cristo
na Bíblia, ela está revestida de muita honra. Ela está revestida de tão grande honra que Jesus, no livro de Isaías 52 e 53, Jesus é chamado o meu servo. Deus fala, o servo do Senhor. Então, quando eu sou servo de Jesus Cristo, eu só falta lavar a boca com álcool gel para falar. Entende? Porque é perigoso. Mas, de uma forma, aqui Judas usou de uma forma minúscula, servo de Jesus Cristo. Paulo também começava e terminava as suas epístolas dizendo Paulo, servo de Jesus Cristo. Irmão Tiago, me parece que, segundo a história, ele foi o primeiro pastor da igreja em Jerusalém. Isso é interessante, a humildade de Judas, pegando um pouco aqui, já estou terminando, porque eles foram os últimos a crer. Todos os apóstolos, todos os discípulos creram em Jesus, mas eles, como irmãos de Jesus, relutaram em crer, mas depois eles creram. Aí o segundo ponto, que protege a gente, protege todos os crentes, todos nós, é a graça que protege os crentes da falsa doutrina. Aí, qual é a graça que protege os crentes de toda falsa doutrina? Aí Judas segue dizendo que o fato de ser chamado por Deus, esse termo é usado na Bíblia, no Novo Testamento, para se referir à doutrina da eleição. Aqueles que são eleitos, aí eles são chamados. Se refere, existe dois tipos de chamados na Bíblia, a famosa chamada geral e a chamada específica, ou chamada eficaz. Esse aqui é o chamado específico, porque o chamado geral é quando nós pregamos o Evangelho para muitas pessoas, de uma vez, mas o Espírito Santo chega lá no ouvido chega lá naquele eleito predestinado para a vida eterna e cochicha no ouvido dele, diz, é com você, acorda, e milagrosamente, sobrenaturalmente, o Espírito ressuscita aquele pecador e ele passa a entender a pregação que está ouvindo e ele se converte. Então, é o chamado. O fato de ser um convertido, verdadeiramente convertido, protege o crente dos falsos doutrinas, porque a Bíblia diz que quem crê em Deus não será confundido. Lá em Mateus 24 diz que quando o anticristo e a besta vier propalando os seus milagres, seus sinais e maravilhas, diz que se possível ele enganaria até os escolhidos, os eleitos. Mas note bem, se possível. Mas ainda que não seja possível ser enganado, meus irmãos, mas a gente sofre com o assédio da falsa doutrina, a gente sofre com a ameaça da falsa doutrina. Todos nós somos ameaçados o tempo todo com a falsa doutrina, e a gente sofre, mas não é possível sermos enganados, porque nós somos chamados. Uma pessoa chamada pode até sofrer o assédio e a ameaça das falsas doutrinas, mas ele não cede. Se ele se vê acuado, ele corre para a Bíblia e vai ler e perguntar, é isso mesmo, é isso mesmo. Ele corre para o pastor, se ele tem um pastor fiel, pastor, ouvi lá no serviço, uma pessoa que me disse que é assim, está certo. Ele fica atormentadinho, ele fica zoró, mas não cai nos laços e armadilhas de falsa doutrina. A outra graça, fruto da graça de Deus que protege é amados em Deus. Assim mesmo, tem quem diz que Deus ama todo mundo. Deus ama. Não, meus irmãos, isso é falsa doutrina também. Deus não ama todo mundo. Existem aqueles agapetós. Agapetós é o termo amado, grego para amado. Existem aqueles amados
em Deus Pai. Deus, o Pai, nos ama. Ele e nós somos seus amados. Qual é a outra palavra que nós normalmente usamos quando uma pessoa é muito amada? Protegido. Ele é o protegido, né? Nós somos os protegidos de Deus. Alguém que foi chamado é protegido de Deus, é amado. Deus nos ama, como ele disse lá em Malaquias: eu vos tenho amado. Outro fruto da graça de Deus é guardado em Jesus Cristo. Olha, nós somos amados, nós somos chamados. Se você é crente mesmo, se você foi transformado, se você nasceu de novo, se você se converteu, se você tem certeza da sua salvação, né? E Deus está trabalhando em sua vida por meio da pregação, por meio da Bíblia, e está santificando a sua vida, e cada dia você está mais forte na fé, né? É porque você foi chamado, você é amado e, melhor de tudo, guardado. E o termo aqui é um termo militar, né? É um termo militar. Militar é uma bênção, que guarda, protege. A função militar é proteger o cidadão, né? Proteger o seu país, guardar o seu país dos ataques inimigos, das ameaças, guardar o seu país de tal modo que o seu país se sinta seguro, mesmo a despeito das ameaças. Então essa palavra é uma palavra militar. Nós somos guardados em Jesus Cristo, né? É uma palavra também que pode significar blindado, né? Como se tivéssemos numa cápsula blindada, inacessível, que nada nos atinge, né? É claro que ainda teremos medo como ser humano, na fragilidade humana ainda teremos medo, ainda ficaremos assustados, ficaremos chocados, como eu fiquei chocado com o tal do juízo investigativo dos adventistas. Eu fiquei chocado, por uns minutos eu sofri. Meu Deus, onde eles foram inventar isso? Que barbaridade, que falsidade, que mentira! Mas eu fui orando, pesquisando e refletindo. Falei, mas eu vou avisar para o meu povo dessa mentira, investida com músicas bonitas e evangélicas, investida com suntuosidade, com tecnologia de ponta, né? Com catedrais suntuosas e com pessoas educadas, falando, pessoas gentis, educadas, polidas. Meus irmãos, se Satanás chegar na sua casa e dizer, eu sou Satanás, e se você for atendê-lo pela porta da frente, você vai sair correndo, pulando o muro do vizinho, saltando muro e muro. Então Satanás sabe disso, ele chega em sua casa e vai dizer, eu sou servo de Jesus Cristo, mensageiro dele, eu vim trazer uma mensagem de paz, de amor, principalmente de amor para você. Mas ele não fala, eu vim trazer uma mensagem de verdade para você. Pode até falar, mas é mentira. Mas nós estamos guardados em Jesus Cristo. Essa frase em Cristo, em Jesus Cristo, é repetida o tempo todo. Nós estamos em Cristo, né? Nós estamos no corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, e como cabeça ele protege o corpo. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas sofrendo muitas doenças porque a cabeça não está boa. Então cuide da cabeça, que seu corpo vai ficar com saúde, né? Então, meus irmãos, a graça de Deus que nos protege está aqui descrito nessas palavras: chamados, amados e guardados. Então, o que você precisa é verificar se realmente você foi chamado, porque hoje em dia, alerta,
Tem muitas pessoas que se diz crente, né? E que diz que foi chamado, mas Deus não deu nem um psiu para ele. E ele está na igreja achando que é salvo, mas está enganado. Por quê? Porque a sua vida não demonstra que ele é amado de Deus Pai. Qual é a característica de alguém amado em Deus Pai? É a mesma característica de Jesus, quando Deus disse: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Por que a alma de Deus se comprazia em Jesus? Porque Jesus era santo e se santificava, e era temente a Deus, submisso ao Pai. Ele dizia: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Então, alguém que é amado de Deus há de ser perseguidor da santidade, de mente, de boca, de coração e de ações, né? E você tem que verificar isso, e guardado, protegido, cercado militarmente pelo Senhor Jesus. Aí não entra falsa doutrina nenhuma em você, amém? Não entra falso ensino nenhum em você, e os falsos profetas serão decepcionados por você. Os falsos mestres não terão lugar em sua vida e sairão da sua vida, porque você tem a graça de Deus em forma de chamamento, amor e proteção divina. Por último, aí as virtudes que protegem os crentes dos falsos profetas. Quais são as virtudes que protegem? Porque além dessas obras da graça de Deus, além de você ser chamado, amado e guardado, no dia a dia, isso não deixa de essas bênçãos não faz de você um super-homem, um super-crente. Não faz você uma pessoa forte o suficiente, intocável. Você ainda precisará da misericórdia de Deus, da paz de Deus, do amor de Deus. Então, essas são as virtudes: misericórdia, paz e amor. São as virtudes com que Deus enche a nossa alma, para não ficarmos perturbados com o lobo voraz, que é o animal que é representado na Bíblia para significar os falsos profetas, os falsos mestres. Então, essas virtudes, se você é um pregador, você tem que se guardar da presunção, da vaidade, do orgulho, da arrogância, porque você é um simples servo, um pequeno servo, e muitas vezes até um servo inútil, né? Muitas vezes eu sou um servo inútil, né? O que é um servo inútil? Na definição de Jesus, é aquele que só faz o seu dever. Ele não passa nem um milímetro do que é dever. É aquele empregado que recebe um pacote de serviço, enrola o dia todo, no final do dia chega para o chefe e diz: terminei. O chefe simplesmente diz: bom. Mas tem aquele funcionário, né, que vestiu a camisa da empresa e que ama o progresso do patrão. O empregado tem que amar o progresso do patrão, tem que querer ver o seu patrão crescer. Então o chefe lhe deu um pacote de serviço, você normalmente fez o serviço, faltando 3 horas para terminar o expediente, você chega para o chefe e diz: olha, aquele serviço que você me deu eu terminei, tem mais? Posso fazer mais alguma coisa? Esse chefe só falta ele pôr no colo, né? É uma bênção, né? Na hora que vier o facão, sabe o que é facão, Lucas?
quando a empresa vai fazer um corte geral na empresa, na minha época chamava facão, e o pessoal assustava, lá vem o facão. Quando vem o facão, aquele bom servo, aquele servo que não é um servo inútil, não vai sentir-se ameaçado, né? Porque os primeiros que vão cair na malha fina do desemprego é aquele enrolador, que fez somente o que devia. Então, muitas vezes nós somos servos inúteis, fazemos só aquilo que deve, só isso. Eu só venho à igreja, faço 2, 3 orações por dia, leio um capítulo da Bíblia, mais nada. Mas a obra de um servo é tão extensa, tem tanta coisa para fazer, meu Deus. Mas um servo inútil, acomodado. E tem muitos que se contentam e vêm à igreja, eles vêm à igreja, são servos de Deus, né? Diz que são servos de Deus. Vem à igreja e acha que está fazendo um favor para o pastor. Ridículo isso. Você não vem à igreja para fazer um favor para o pastor, não. Você vem à igreja para aprender a servir mais e melhor ao seu Deus, para poder adorar melhor e mais o seu Deus, para ser mais eficiente e eficaz em servir a Deus. Então, nós precisamos da misericórdia de Deus, da paz e do amor. Podíamos estender um pouco mais, mas já passamos da hora. Então, vamos fechar a nossa pregação hoje dizendo que, embora Deus nos exorte por meio de Judas a defendermos a nossa fé, porque o assunto aqui é a defesa da fé. Como é que se chama qual é a matéria que estuda a defesa da doutrina, a defesa da fé? Se chama apologética. É uma matéria que em muitos seminários a gente estuda. Muitos seminários não, eu estudei apologética, só que na minha época a matéria chamava apologética, chamava evidências, que é a mesma coisa. Então, apologética é a ciência da defesa da fé. Então, embora Deus ordena por meio de Judas que sejamos apologéticos da fé, por isso é importante confiarmos em Deus e verificar sempre se realmente estamos na fonte de nossa segurança. Porque a fonte da nossa segurança são as virtudes, a graça e o segredo de Judas. Humildade. Mas esta graça é a nossa fonte de poder para essa batalha, essa luta, por essa defesa da fé. Ela é constante, é intensa, é desafiadora e somente Deus pode nos dar a vitória contra o falso profeta. Ninguém está preparado contra a doutrina, as falsas doutrinas. Só Deus pode nos dar a vitória. E, de fato, Ele já deu. Quando o apóstolo Paulo, falando da ressurreição, ele disse, graças a Deus que nos dá a vitória, 1 Coríntios 15. Então, meus irmãos, esse trabalho de apologia da fé, da defesa da fé, é uma tarefa quase impossível humanamente. Por isso, esses primeiros 2 capítulos são relevantes na nossa vida. Deve ser buscado, deve ser analisado se realmente nós temos nós estamos protegidos por essas coisas que Deus nos dá lá no capítulo. Amém? Deus abençoe. Eu estendi um pouco mais, porque é a primeira pregação, mas vai ser mais leve, ou menos extensa a pregação. Ó Deus, nos ajude a fazer sempre a Tua vontade, somente dá-nos discernimento para entendermos a Tua palavra e nos proteger contra a falsa doutrina. Tem misericórdia de nós. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Amém?